Aqui, vamos retomar de onde a gente tinha parado na videoaula anterior. Eu conversei com vocês e te expliquei que ao mesmo tempo você trabalhou bastante e ao mesmo tempo você assistiu muita aula. Se você prestar atenção, você vai perceber que você trabalhou menos do que o limite. Se você prestar atenção, você vai perceber que você assistiu a aula menos do que o limite. Eu te perguntei, você sofre fadiga ou não? E aí eu te joguei uma casca de banana para você responder que não sofreria, porque eles estão abaixo dos respectivos limites. Só que o que eu estou querendo te chamar a atenção é que, na verdade, a tensão combinada é muito alta, porque as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Então, provavelmente, você vai ficar muito cansado, vai falhar por fadiga. Agora o que eu vou fazer, já que a gente removeu a hipótese simplificadora de carregamento simétrico, eu vou aplicar isso só que para peças. Que agora a gente tem carga assimétrica, a tensão média não é nula, tem ao mesmo tempo tensão média e tensão alternada. Então, olha aí o panorama gráfico dessa situação. Eu vou tomar como exemplo a lança daquele guindaste que está sujeito a um momento fletor. E já que é momento fletor, eu vou escrever todas essas variáveis em função de sigma. Mas o mesmo conceito vale, por exemplo, se eu tivesse um eixo sujeito a torção. Eu escreveria tudo em função de tal. Por favor, se recorde que a tensão média é como se fosse uma tensão estática. Então eu vou escrever aqui sigma m. Por sua vez, a tensão alternada é como se fosse uma tensão dinâmica. Eu vou escrever aqui sigma a. Se você se recordar no início do curso, não estou nem só falando no curso de elementos de máquinas, resistências dos materiais, assim por diante, quando só tinha tensão média, ou seja, só tinha tensão estática, quais eram os limites que a gente usava para projetar as peças? Lembra de resistências dos materiais? Ou do início do nosso curso, antes de fadiga? A gente tentava evitar ou escoamento ou a ruptura. Caso tivesse só tensão estática, era limite de resistência ao escoamento ou limite de resistência à ruptura. E só para lembrar, não estou muito preocupado com escala não, tá? Só estou colocando aqui para fazer um diagrama bem ilustrativo para vocês. Agora pensa no outro extremo. No início do curso de fadiga, o carregamento era puramente simétrico e a tensão média era nula. Só tinha tensão alternada. Então, quando só tinha tensão alternada, qual foi o limite de resistência que a gente usou para calcular a tensão admissível do material? Era o SN. Então vou colocar esse limite aqui. Você consegue se ligar na analogia que eu estou fazendo, com aquela questão de você trabalhar e assistir aula? Eu vou fazer a mesma proposta. Eu vou te propor uma condição operacional e vou te perguntar se a peça, no caso aí a lança do guindaste, se ela sofre fadiga ou não. Porque o objetivo é esse, criar um gráfico para que a gente possa olhar para o gráfico e decidir, sofre ou não sofre fadiga. Então, por favor, olha esse ponto de operação aqui. Imagine que a peça tenha sofrido esse nível de tensão média e esse nível de tensão alternada. Só que essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E esse é o ponto de operação. A minha pergunta é, esse guindaste, atuando nessas condições, sofre ou não sofre fadiga? A gente já discutiu e a gente sabe que provavelmente sofre fadiga, porque a tensão combinada nessas condições de operação é muito elevada. E aí, se você entendeu essa questão de combinação das duas ao mesmo tempo, eu vou te fazer a mesma proposta. Esse mesmo guindaste, agora um novo guindaste, só que atuando nessas condições aqui. O ponto operacional tem esse nível de tensão média ou tensão estática e esse nível de tensão alternada ou de tensão dinâmica. O que você acha do guindaste trabalhando nessas condições de operação? Você há de convir comigo que a tensão combinada é baixa, então muito provavelmente o guindaste não vai sofrer fadiga trabalhando em situação discreta como essa. E aí, já que você está entendendo, vamos pular para o outro lado do gráfico. Imaginem o seguinte, esse mesmo guindaste trabalhando nessas condições, ou seja, esse nível de tensão média e ao mesmo tempo com esse nível de tensão alternada. Vocês acham que esse guindaste vai falhar ou não vai falhar? Provavelmente não vai falhar, porque a tensão combinada é discreta, é uma condição baixa. E para a gente varrer todas as possibilidades, eu vou te fazer uma última proposta, que você analise se esse guindaste trabalhando nessas condições, ou seja, nessa condição de tensão média e nessa condição de tensão alternada, resultando nessa condição de operação, eu quero saber qual é a sua previsão. Você me diria que esse guindaste falha ou não falha? E eu espero que sua resposta tenha sido que provavelmente não falha, porque a tensão combinada, nesse caso, é baixíssima, porque a gente tem uma tensão dinâmica positiva sendo combinada, não é uma soma direta, você vai entender como é que a gente faz essa composição, mas a gente tem uma tensão positiva dinâmica combinada com uma tensão média negativa, portanto a gente tem uma tensão combinada baixa, então um guindaste operando nessas condições não falha. E eu fiz a proposta que vocês analisem junto comigo em relação ao momento fletor. Mas vamos fazer só para simplificar o nosso raciocínio? Imagine que fosse uma força axial, tração e compressão. A gente não costuma ter problemas com aço quando ele trabalha com cargas compressivas. Então é uma analogia de que nessa região a gente não vai ter fadiga.
E se você entendeu esse conceito, esse panorama gráfico, vai ficar muito tranquilo de você entender os critérios didáticos de fadiga que a gente usa nessa parte da disciplina, que são os critérios de Goodman, Soderbergh e Gerber. Então, por favor, assiste o próximo vídeo, porque nele eu vou fazer a formulação do critério de Soderbergh. Até daqui a pouco.